Mais um filme de Godzilla para falar aqui, mas dessa vez original, japonês, direto de fábrica. Vamos lá, o que eu achei de Godzilla Mais One? Bom, vou dar uma análise aqui breve. A história se passa em 1946, quando está acontecendo a guerra, o Japão está participando da guerra, e o Godzilla aparece pela primeira vez numa ilha, em meio aos soldados ali. E tipo assim, para uma produção japonesa, eu não estava esperando muita coisa. Faz tempo que eu assisto um filme japonês assim que eu realmente gosto. E também a produção japonesa não tem aquele orçamento que nem as produções hollywoodianas. Mas quando o Godzilla aparece aqui, caramba! Eu fiquei assim, parecia que eu estava assistindo Jurassic Park pela primeira vez. Agora lascou. Tá, não vamos exagerar, quase isso. Mas eu me impressionei com os efeitos. Godzilla tá bonito aqui, rapaz, tá bem feito. O 3D tá caprichado. Eu já vou começar a fazer uma comparação aqui com aquele Godzilla americano, o novo agora. Ele tá bem menor, aquele Godzilla americano, ele tem um tamanho colossal, mas esse Godzilla aqui japonês ainda vai me surpreender. Em relação ao design, eu gostei muito dos efeitos especiais. Logo de cara, no começo do filme, é apresentado Godzilla dessa forma e tá muito bom por enquanto. E o filme inteiro a gente acompanha a história do protagonista Ryunosuke. E, na verdade, aqui tá a minha primeira crítica a respeito desse filme. A parte dos humanos é chato. Rapaz, é demorado. Eu poderia dizer que o filme é chato só por causa disso, porque são 2 horas de filme, mostrando bastante o elenco humano, e é chato, é arrastado, é enrolado. O filme só fica interessante quando o Godzilla aparece. Quando o Godzilla aparece, ele rouba a cena. É legal de se ver. Ali sim o filme dá uma animada. A história do protagonista poderia ser interessante, ele é um ex-soldado, especificamente um kamikaze, um moleque que já estava destinado a morrer. Kamikaze, né? Mas aí ele tem o seu destino mudado e acaba tendo uma outra missão ao longo do filme. Devido ao acontecimento que teve, do Godzilla ter aparecido e atacado a base onde ele estava, esse personagem criou uma raiva pelo Godzilla. Ele é obcecado em matar o Godzilla. Em meio a isso, vamos ter umas observações interessantes. Esse rapaz, ele encontrou uma mulher com uma criança de colo. E aí ele acaba abrigando elas dentro da casa dele. E é um clima pós-guerra, tá todo mundo se reerguendo, a cidade está sendo reconstruída. E essa mulher que tem essa criança, na verdade, a criança não é filha dela. Essa mulher achou essa criança aí em meio aos destroços da guerra e acolheu ela. Mas nós temos nessa história basicamente a interação entre esses 3 personagens. Mas só continuando a história desses 3 personagens, eu vou soltar alguns spoilers aqui. É coisa pouca, mas é só para você dizer, ó, me pegou de surpresa, spoiler. Não, mas, enfim, você tá avisado. É só uma pequena observação que eu vou fazer. É que tem um momento lá que a mulher, né, ela morre. A minha que ele gostava e tal, mas não tinha nenhuma relação com ela. Ele só abrigou ela e, digamos que no meio do convívio, começou a criar um sentimento por ela. Mas nunca tiveram nada até então. Aí o cara que já tinha um ódio pelo Godzilla fica mais obcecado ainda. Só sobrou ele e a criancinha, que é a menininha. E o interessante desse personagem é que durante o filme, ele mostra uma postura para a menina de que ele não é o pai dela. Ele não está errado. De fato, ele não é o pai dela. Inclusive, ele fala para a menina não chamar ele de pai. Isso é interessante, porque é como se esse protagonista não quisesse criar nenhum vínculo, tanto com a mulher quanto para a criança. E aí só sobra ele e a criança. Inclusive, ele abandona a criança com uma outra vizinha, próximo de onde ele morava. Enfim, abandona lá a criança com a vizinha para poder ir matar o Godzilla, porque ele era um ex-kamikaze. Então ele quer fazer a missão de kamikaze dele, mas matando o Godzilla. E aí muita gente pensa, mas que cara frio, abandonou a criança para ir matar o monstro. Então, esse monstro, ele estava destruindo cidades. O cara já tinha um ódio dele muito antes de conhecer tanto a criança quanto a mulher lá. E ele já deu a entender o tempo todo durante o filme que ele não queria vínculo nem com a mulher e nem com a criança. Você pode até pensar que ele foi egoísta, que não sei o quê, mas ele foi o único que abrigou tanto a mulher quanto a criança. Eu também não vejo por que ele deveria ser obrigado a ter vínculo com elas. É que nem um cara que namora uma mãe solteira, né?
e aí o governo obriga ele a pagar pensão socioafetiva, sendo que o cara não quer. Pensão socioafetiva a gente sabe que é um golpe do Estado, né? Vamos dizer a verdade. Mas de início, quando eu vi essa atitude do cara, largar a menina, que ele cuidou desde criança, desde bebê, na mão da vizinha, ok, a vizinha também prestava uma assistência de vez em quando, mas quando eu vi a atitude dele de largar a criança, eu também fiquei assim, julgando ele, né? Mas se você parar para pensar, realmente durante o filme todo, ele deixava bem claro a posição dele, que só estava abrigando tanto a mulher quanto a criança, e nada mais além disso. Bom, essa é a observação que eu queria fazer em relação aos personagens. Agora, falando do personagem principal, o Godzilla. Bom, como eu mencionei anteriormente, o Godzilla ele rouba a cena toda vez que aparece, e aí é que está o ponto. Compensa assistir o filme basicamente por causa do Godzilla. O Godzilla ele tá com um efeito especial bem caprichado. Tem uns momentos que parece uma coisa meio robótica, mas são pequenos momentos. Eu não sou muito crítico assim com relação a efeitos especiais, eu não ligo muito, só se a coisa estiver feia. Mas o Godzilla nesse filme tá bem convincente. E com relação ao design, tudo bem, ele é menor que o Godzilla lá americano, né, que tem um tamanho colossal, mas também assim o design desse Godzilla, ele tá mais raiz. Ele não tem um design tão agressivo quanto o do americano. Mas, de qualquer forma, tá bacana. Não tá ruim, não. Tá bacana. E aqui tem 2 pontos nesse filme que me surpreendeu, inclusive em relação ao Godzilla americano. Este Godzilla, do Mais One, tem uma capacidade de regeneração absurda. Ele leva um dano grave e ele se recupera rapidinho, como se fosse um Wolverine. Aí eu já olhei assim, rapaz, isso aí é um pouco apelativo, é uma vantagem boa. E não é só isso. A outra parte que me surpreendeu mais ainda é o raio atômico dele. O Kamehameha! É de respeitar. Apesar do Godzilla do Mais One não ser tão grande quanto o americano, só o raio atômico desse Godzilla devasta o horizonte. Uma coisa absurda. Ali tá apelão pra caramba. O Godzilla, quando abre a boca nesse filme, é pra lascar. Ele realmente tem o poder de uma ogiva nuclear, o raio atômico dele. Aí nesse ponto eu fiquei pensando, caramba, quem será o mais forte? Esse Godzilla ou aquele americano? Porque o americano ele tem tamanho e tal, mas ele não tem as capacidades do Godzilla do Mais One. Godzilla do Mais One, ele tá apelativo. E até esse ponto eu pensei, rapaz, como é que vão conseguir derrotar esse bicho? E aqui a última parte que eu vou falar desse filme é sobre o plano que eles começam a elaborar para matar o Godzilla. Eu achei meio cabuloso de início, mas até que o plano fazia um certo sentido. Eu acho interessante que os japoneses eles têm umas sacadas legais para algumas situações. Pode ser meio absurdo, mas de certa forma faz sentido. E tem um ar até de inteligente. Eu gosto dessas sacadas japonesas. Suponhamos que isto seja uma caveira. Mas o que significa? Uma bandeira de piratas? É uma chiforímpula. Não! Para concluir sobre o filme do Godzilla, ele é bom. O filme tem 2 horas, não precisava, podia ser cortado, podia ser resumido. E eu adianto um pouco de mão que você vai ter que ter um pouco de paciência para assistir esse filme. Esse filme foi falado muito bem dele, mas realmente ele perdeu muitos pontos comigo por ser longo, por ser um tanto arrastado. Enfim, só o que salva no filme é quando o Godzilla aparece. E ele demora para aparecer, viu? Se isso não te incomoda tanto, pode ir lá, pode assistir o filme. Eu vou dar nota 6 para esse filme, a minha nota mínima para poder passar, se não fosse pelos problemas que eu citei. Mas é isso, essa foi minha opinião sobre Godzilla Mais One. Se concorda ou não, escreva aqui nos comentários para eu saber se você também sentiu a mesma coisa a respeito desse filme. Eu vi que o pessoal falou muito bem dele, mas eu confesso que não achei essas coisas. E se gosta do meu trabalho, deixa seu like, isso me ajuda demais a trazer mais vídeos como esse. Sem mais, até o próximo vídeo. Até lá!